O programa Opinião de hoje vai falar de um tema que eu particularmente gosto. Calculo que muitos que estão nos vendo gostam também e tem crescido o tema em Maringá por causa da chamada mobilidade urbana, que é a bicicleta, a ciclovia, a utilização da bicicleta como meio de transporte. Não só isso, mas a mobilidade urbana em Maringá já apresenta no automóvel um caos, ou seja, o uso do automóvel em Maringá começa a ficar difícil para aquilo que se propõe, uma mobilidade segura, com eficiência, e nós temos uma série de outras opções. Mas hoje nós vamos conversar sobre bicicleta. Eu vou falar com um arquiteto, professor da Universidade Estadual de Maringá, mas ele aqui hoje é um dos defensores do uso da bicicleta. Ele é do movimento pró-ciclovias, participou de audiência pública, inclusive discutindo o tema, é uma referência nessa discussão. Eu converso com o Thiago Bottioneri. Thiago, bem-vindo no Opinião. Obrigado, Gilson. Queria cumprimentar todos os telespectadores e vamos discutir um pouquinho sobre mobilidade urbana e sobre bicicleta. Maringá é uma cidade que todos dizem que defendem o tema da bicicleta. Maringá tem um ambiente, uma topografia interessante para a bicicleta, tem vias largas. A bicicleta seria possível. Agora, o que faz com que a gente não avance tanto e como fazer da bicicleta um meio de transporte que você, por exemplo, usa como meio de transporte? Maringá é uma cidade totalmente compatível e assim como Maringá, muitas outras também são, né? O problema é que a gente ainda tem muito atraso com relação à mobilidade urbana no Brasil é que nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, a gente tem tido a cultura do automóvel, né? Os grandes investimentos e a economia do país que cresce junto com as montadoras de veículos, enfim, dependem muito disso, fez com que o país engessasse ao longo dessas décadas as políticas de mobilidade urbana em geral. Não só a bicicleta, que sempre esteve presente no cotidiano do brasileiro, mas também o transporte público, que vem engessado e vem com problema nas grandes capitais, nas cidades do interior, nas cidades médias como Maringá, e não se desenvolveu nos últimos anos, né? Desde os anos 70 para cá, o transporte público não passou por progresso na maioria das cidades. Então, na verdade, a gente tem essa cultura do automóvel muito forte e, ao contrário do que muita gente pensa, o automóvel ele é responsável por apenas 27% dos deslocamentos média nacional. Nossa, engraçado, 27%. E ocupa mais e parece que você... Exato, por isso eu acho que é o volume que dá essa sensação de que ele é o grande... E a sensação do volume e da demanda por políticas para resolver problemas para o carro faz com que a gente tenha a falsa ideia de que todo mundo usa o carro. Exatamente. E não é verdade, né? São Paulo, por exemplo, dados da região metropolitana de São Paulo comprovam que 35% das pessoas, ou seja, mais de um terço da população da região metropolitana, utiliza o modo a pé como deslocamento, né? E a gente pensa em São Paulo e já imagina uma cidade totalmente automobilística. Thiago, na verdade, são os espaços, né? Thiago, você que tem um planejamento, você tem um estudo feito em Maringá sobre a viabilidade da ciclovia. Maringá se encaixa como São Paulo? É possível comparar Maringá com São Paulo? Nós teríamos esses mesmos índices aqui? Ou as pessoas usam mais o automóvel em Maringá? Na verdade, o índice de automóvel por habitante, né? Aliás, o índice de habitante por automóvel em Maringá é maior do que o de São Paulo, né? A gente está aí com 1,5 habitantes por veículo, né? Aqui mais ou menos em Maringá. São Paulo está 1,7, 1,6. E contando que para se dirigir você tem que ter mais de 18 anos. Sim. E você tem uma massa de gente que não teria o carro. O nosso índice automobilístico até é mais alto. Só que sim, obviamente que São Paulo, por ser uma cidade muito maior, região metropolitana, é uma das maiores cidades do mundo, vai ter problemas mais graves do que o nosso, né? Do que os nossos. Porém, como a gente estava falando da compatibilidade da cidade de Maringá, assim, a cidade com relação a relevo, por exemplo, por ser a bicicleta um veículo de tração humana, ela precisa de um relevo, ela precisa de um local plano, né? Ou com poucas aclividades ou declividades no seu perímetro urbano. E Maringá tem mais de 90% da sua área urbana dentro dos limites considerados ideais para um transporte cicloviário. Além disso, nossa cidade ela não tem aquela característica de cidade linear, onde nós temos distâncias acima de 10 quilômetros do centro. A grande parte dos bairros de Maringá estão num raio de 6 quilômetros. Então é possível você ter um deslocamento rápido para qualquer lugar, sem você ter que fazer um deslocamento muito longo, uma exposição muito longa ao trânsito. Várias pesquisas colocam que a bicicleta até 5 quilômetros ela é viável. Acima disso, de 5 a 8, já para ciclistas mais experientes e mais em horários de pico. Mas até 5 km ela é viável para uma faixa etária muito grande, né, que é de 16,
15, 16 anos até 59, 60 anos. Então, é uma faixa etária, a população praticamente economicamente ativa está envolvida nessa faixa etária e poderia usar a bicicleta nessas distâncias de 5 quilômetros. E a um raio de 6 quilômetros, mais de 70% do perímetro urbano de Maringá se compreende nesse raio partindo do centro, como, por exemplo, a Praça da Catedral, um raio de 6 quilômetros, que chega até pegar um pedacinho da cidade de Sarandi, né, que está conurbada. Que daria para você fazer esse deslocamento. Exatamente. Então, a gente tem esse potencial, sem contar outras questões como o desenho urbano de Maringá, as suas características de espaço viário, né? Nós temos calçadas largas, nós temos vias largas, canteiros centrais, alguns deles com 7 metros de comprimento, outros até com 9. Então, nós temos espaço. Você tem como mexer para poder colocar a bicicleta dentro desse espaço? Maringá é uma cidade nova, uma cidade que foi planejada. Nós temos várias cidades antigas, com traçados antigos, ruas apertadas, anterior aos carros, e que conseguiram fazer isso, dar o espaço para outros modais que não fosse só o automóvel. Agora, você é um arquiteto, você tem um estudo sobre a mobilidade urbana e tem um estudo em especial sobre a utilização da bicicleta. Certo. Como fazer isso? A gente tem uma série de discussões, inclusive nós tivemos aí o debate polêmico sobre a tirada ou não de uma ciclovia num projeto de revitalização da Avenida Brasil. Você participou, inclusive, de uma audiência pública sobre isso, discutiu e debateu o tema. Como fazer? O que falta? E qual a ação para se fazer isso? Na verdade, o que falta é uma política pública, de verdade, de mobilidade urbana. O que nós temos hoje, e não é só Maringá, isso não é um privilégio de Maringá, como eu já falei, é uma questão cultural nacional. Nós temos políticas públicas de mobilidade urbana voltadas, priorizando apenas o automóvel. E assim, muita gente acaba confundindo quando a gente chega e fala da bicicleta, como a bicicleta é uma ferramenta, ela não é a solução para tudo, né? E quando a gente fala, quando as pessoas falam em mobilidade urbana, em priorização do transporte não motorizado e do transporte coletivo, a gente não está querendo colocar o carro como vilão, né, como o grande mal do mundo. Não é isso. O carro continua sendo um modal importante, né, mas ele é um modal nós temos outras opções, né, que é o andar a pé, o andar de bicicleta e o andar de transporte público. Então, o que precisa é um equilíbrio no planejamento dos transportes urbanos, é você pensar em ocupar a cidade com várias opções de mobilidade de deslocamento. Ou seja, não é integrar e não disputar, seria isso? É criar um modelo em que você possa ter a convivência e não essa divergência. Perfeito, é dar opções para o morador, dele falar, olha, eu vou me deslocar de bicicleta, eu vou me deslocar de ônibus, porque na verdade nós não damos essa opção, né? Quando eu falei que 27% dos veículos das pessoas utilizam carros para se deslocar, só que esses 27% ocupam quase 80% das nossas ruas. Então, isso é insustentável e esses números vão sempre crescendo. Então, na verdade, a gente não dá opção, né? O transporte coletivo não serve muito bem, não dá qualidade, é caro, então não é uma opção. A bicicleta não deixa a pessoa segura em utilizá-la por causa dos altos índices de acidentes e velocidades consideradas altas. Nós temos vias urbanas com 60 km por hora, então a pessoa também é desestimulada. O pedestre também tem muitas dificuldades, as travessias, não tem travessias elevadas em muitos locais importantes, semáforos para pedestres, calçadas regulares, então a gente não dá muita opção. Na verdade, o carro e a moto fica sendo a opção mais viável para a grande maioria da população, sendo que se a gente desse a opção, talvez nós tivéssemos um melhor aproveitamento do espaço público, uma socialização do espaço público. Afinal de contas, a cidade é feita para a sua população, para as pessoas. E o trânsito deve se adequar à cidade, não a cidade ao trânsito, né? Então a gente deve... e isso que eu estou falando, muita gente acha que... muita gente é contrária, a gente respeita a opinião, mas na verdade isso é lei federal, né? O Estatuto das Cidades, que é uma lei que já tem pouco mais de 10 anos, ela é de 2000, ela prevê priorização dos transportes não motorizados entre a bicicleta e pedestre e transportes coletivos, aí ônibus, metrôs, trens, depois vem o carro. Então, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio nesse modal aí, né, nesse planejamento urbano. E o que falta são políticas públicas para isso. Então, o que está acontecendo é que a grande parte das nossas cidades não estão respeitando uma lei federal. Então, nós temos políticas públicas para carro e a gente não tem política pública para bicicleta. Exato, e isso já tem sido há mais de 50 anos. Os Estados Unidos fizeram isso, né?
Só que os Estados Unidos fizeram isso lá no começo do século XX, né? Final da primeira metade do século XX, e hoje eles já estão tentando reverter essa situação, porque eles viram que erraram lá atrás. E o erro deles lá atrás a gente está repetindo agora, ainda. Nós estamos ainda repetindo. Nós temos aí sempre discussões de políticas públicas de mobilidade urbana visando fluidez de veículos. Então, isso é um ciclo e sempre vai ser paliativo essas medidas, né? Hoje você resolve, ficou melhor o fluxo, aumentou a quantidade de carros, daqui 3 anos já precisa resolver. Então você precisa fazer uma solução integrada. E nessa solução integrada tem algumas coisas que eu queria conversar com você que eu acho que afetam todas as pessoas. Certo. Pensando que o uso da bicicleta precisa de algumas coisas que você já colocou. Segurança. Eu me sinto seguro quando ando de bicicleta num dia de semana. Tentei algumas vezes na minha vida trabalhar de bicicleta e realmente, o que você colocou é fato. Você se sente muito inseguro andando com a bicicleta num trânsito que você vê que é feito para o carro. Aí eu tenho outro fator. O deslocamento num dia de calor afeta diretamente a minha possibilidade de trabalhar, porque eu vou suar, né? Você trabalha às vezes num ambiente que você precisa estar, né, um pouco bem vestido, você não tem como se deslocar com a bicicleta. Então eu precisaria, e eu vou dar um exemplo de São Paulo, de um café em São Paulo, um ciclocafé, onde você tem um bicicletário, onde você tem um armário, as pessoas colocam as roupas, trocam, tomam banho, tem ducha. Né? É uma infraestrutura ideal, se você tivesse isso multiplicado na cidade em vários lugares, que é o que a gente não tem. E tudo isso fica pronto em outro dado, a bicicleta. Né? As bicicletas que nós temos hoje, com possibilidade de dar ao cidadão um deslocamento melhor, ela tem um custo mais elevado. Aí você precisaria ter uma bicicleta acessível. Né? Se fala muito de ter a bicicleta bancada pelo poder público que você possa deslocar e ter local. Como é que a gente vai fazer tudo isso? Como é que você integra numa política pública todas essas etapas para que elas aconteçam ao mesmo tempo e você garanta que se viabilize? Na verdade, como eu falei, a bicicleta tem que entrar no planejamento urbano de transportes. Isso é médio e longo prazo. Isso não é só uma obrigação do poder público. Existem muitas cidades que fizeram também parcerias público-privadas, onde entram as empresas incentivando seus funcionários, por exemplo, a utilizarem a bicicleta como veículo de transporte casa-trabalho, trabalho-casa, e ao mesmo tempo que estimulam, às vezes fornecendo o equipamento, a bicicleta, também fornecendo equipamento interno na empresa para que a pessoa possa, por exemplo, se trocar, tomar um banho num dia de calor, né? Enfim, poder utilizar a bicicleta, chegar no trabalho e ter o conforto ainda de... Então as empresas poderiam fazer isso com seus funcionários? Existem várias parcerias, em São Paulo mesmo já está acontecendo, no Rio de Janeiro também tem algumas situações parecidas, onde as empresas, elas... Na Holanda isso é comum, né? Tem escolas, universidades, o governo, na verdade, incentiva para que as pessoas utilizem a bicicleta, dando subsídios para que a pessoa compre a bicicleta, só que em contrapartida ele dá infraestrutura, ele dá segurança, e as empresas, por incentivos fiscais, aí tem várias maneiras de se resolver isso, também dão equipamentos que dão suporte a essas pessoas, né? Para que elas utilizem a bicicleta de maneira eficaz. E mesmo no inverno intenso, que lá na Holanda é comum, as pessoas continuam utilizando, né? Então, na verdade, o calor e o frio, eles não são impedimentos, eles são desestimuladores, né? Mas é importante que se tenha opção. Que se tenha meios de poder superar essas condições. Meios de poder superar, opções, porque a pessoa ela tem que ter o direito de escolher, ela tem que ter o direito de se locomover. Mobilidade urbana significa isso, é o transporte livre, é você se locomover, são pessoas, mercadorias se locomovendo na cidade. E isso tem que ser livre, isso tem que ser uma coisa que você dê opções para que a pessoa faça de maneiras diferentes e garanta acessibilidade igual a todos. Quando a gente está trabalhando já há muitos anos priorizando o automóvel, o que a gente está fazendo? A gente está deixando pessoas de classes mais baixas com menor acessibilidade aos serviços urbanos, públicos ou privados, do que outras. Existem várias pessoas que são privilegiadas nesses deslocamentos, em detrimento de outras. Né? Então, o interessante é a equidade urbana com relação aos deslocamentos. A escolha. Agora, dessa escolha, eu tenho pouco tempo, minha entrevista está acabando com você, mas o nosso tempo está acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta que para mim é crucial. Em toda essa conversa que a gente teve, e você é uma pessoa que estuda isso. Tá? Estamos longe em Maringá de resolver esse problema? Estamos numa cidade onde, comparando com outras cidades brasileiras, avançamos muito. Você participou de uma audiência pública discutindo esse tema e teve participação de cidadãos que foram lá debater um tema que lhe interessa. Como é que você avalia? Avançamos ou não avançamos? Estamos melhor ou não? Nessa questão da ciclovia, da mobilidade urbana? Que avançamos com certeza, porque há 4, 5 anos atrás ninguém nem discutia esse tipo de coisa aqui, né, em Maringá. Mas assim, nós ainda estamos no início, né? Então, no começo, estamos longe ainda de alcançar o patamar ideal. O que precisa agora ser feito é
Primeira coisa é a participação popular, conscientização das pessoas de defender uma mobilidade urbana melhor para a cidade, né? A gente planejar a cidade de uma maneira mais justa e acessível para todo mundo, né? Não é esquecer o automóvel, e sim incluir outras opções junto do automóvel e procurar soluções para todos, né? O que precisa ser feito então é inclusão da mobilidade urbana ou de um plano diretor de mobilidade urbana para a cidade de Maringá. Então a participação popular é fundamental nessas audiências públicas, nas discussões que não só a Câmara, mas a Prefeitura ou outras entidades podem promover com relação a isso. A maior participação da população, por exemplo, nas ciclovias de domingo, que está ocorrendo no Parque Ningá todos os domingos. Então tudo isso pode fortalecer a utilização da bicicleta e fazer com que a Prefeitura realmente sinta a necessidade de buscar soluções para isso. Porque o que nós temos até agora são soluções bem pontuais e sem planejamento, né? Ciclovias, assim, infraestruturas pontuais, e nem sempre a ciclovia é a solução. Nós temos vias compartilhadas, por exemplo, onde os carros andam a 30 por hora e as bicicletas podem andar livremente junto dos carros, né? Uma velocidade mais baixa, que são as ruas 30. Nós temos as ciclofaixas, né? Que não é separado da via, é junto da via, separado por faixa, né? Então, buscar soluções, planejar, não é sair construindo um monte de ciclovia de uma vez, e sim planejar, saber onde tem demanda, qual é a prioridade, qual os deslocamentos prioritários. Então vamos começar por aqui, por exemplo, leste-oeste, né, que tem muita gente de Sarandi que vem para Maringá de bicicleta, isso é notório lá naquela rua Mitsubishi Taguchi, próximo a Guaiapó. Então a gente tem várias saídas para se iniciar um projeto, só que é um projeto de médio e longo prazo, né? A gente ainda está muito no início, mas hoje já tem várias entidades dispostas a discutir o assunto, e isso é muito importante e isso tende a crescer, até porque essas políticas de mobilidade urbana, elas são crescentes, são recentes, e as cidades de terceiro mundo ou dos países em desenvolvimento, como a nossa, estão agora começando a sentir a necessidade de buscar soluções, porque no regime, na atual dinâmica urbana que a gente está vigente, né, que nós estamos passando, ela é insustentável, né? Ela não tem uma sustentabilidade. Os carros estão aumentando, a cidade está crescendo horizontalmente, as distâncias estão ficando mais longas, então a gente precisa pensar melhor em como a gente vai desenvolver a cidade futura, né, daqui para o futuro, a cidade do século XXI. Recado dado. E para você que pensa, às vezes, em ter opção por automodal, vale a pena participar dos movimentos e manifestações que ocorrem em favor não só da bicicleta, do transporte coletivo, do respeito ao pedestre. O automóvel, ele pode ser um conforto, mas que o automóvel hoje precisa ser repensado, precisa. Não é porque as pessoas estão perdendo o acesso a ele, por sinal o automóvel é o veículo hoje que mais tem incentivo ao acesso. É as consequências que se tem de uma grande quantidade de automóveis nas vias públicas, nos espaços urbanos, e qual é a consequência disso para o cidadão, para a coletividade. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Gilson, e assim que precisar, estarei disponível para contribuir com mais informações. Eu que agradeço a sua presença. Até o nosso próximo programa.